hoje nós vamos iniciar o treinamento do MAP Hidráulica 2015 para AutoCAD, exclusivo para usuários com licença. Esse treinamento de hoje, nós vamos utilizar a plataforma do AutoCAD 2014 com o MAP Hidráulica na versão 2015. Ele está com a versão já com as funcionalidades do MAP Hidráulica habilitadas e eu vou demonstrar quais são essas funcionalidades. Estou aproveitando e mostrando aqui para vocês o nosso calendário de treinamentos, que fica no site da Office Desk. Na parte, vou acessar aqui o site da Office Desk, a parte de treinamentos, que é esse link aqui rosa. Então, vocês receberam, né, por e-mail o link desse treinamento, mas vocês podem participar dos treinamentos gratuitos também. Então, nós temos aqui treinamento na terça-feira, dia 10, que é o TigreCAD 2015 para AutoCAD, e todas essas datas que estão cinza tem mais treinamentos. Tá? Bom, então agora vamos para a parte prática mesmo desse treinamento. Eu tenho aqui um arquivo, tá, com uma arquitetura bem completa. Vou tentar desenvolver o máximo possível do projeto juntamente com vocês. Não sei quantos de vocês já participaram de outros treinamentos, então vou começar desde a parte básica até a elaboração de uma prumada hidráulica com a realização do cálculo. Primeiramente, antes de começar a inserção de qualquer elemento hidráulico, nós vamos verificar a unidade. Para isso, eu vou aproximar aqui da arquitetura e vou utilizar um elemento de referência, normalmente a parede. Utilizo o comando dist, digitando DI no prompt, Enter, meço a parede, essa minha parede está com 15, ou seja, a minha arquitetura foi elaborada em centímetros. Nós podemos digitar o N no prompt ou ir na aba MAP Hidráulica, botão Alterar escala de inserção no projeto. Defina a unidade, nesse caso aqui já está centímetros, ok. Atenção, caso vocês já tenham inserido algum produto que ficou muito pequeno ou muito grande, né, esqueceu de configurar a unidade, vocês devem deletar esse produto, dar um Purge All, para retirar, né, a memória desse produto, do projeto, configurar a unidade e inserir o produto novamente. Só assim que o produto vai ser inserido de forma correta. Então, após realizar a configuração da unidade, eu vou mostrar para vocês como vocês baixam novas bibliotecas. As bibliotecas que já estão instaladas no computador de vocês ficam na aba MAP Hidráulica. E aqui temos os fabricantes, nesse caso eu só estou com a Roca, Docol e Tigre. Assim que você seleciona um fabricante, nós temos aqui algumas linhas. E cada linha tem o seu diâmetro. Para inserção, é só clicar em Inserir. Seleciona, né, se é a conexão, equipamento, Save de conexão, por exemplo. E agora seleciona a vista. Por exemplo, essa, e insere o produto, tá? Caso vocês queiram algum produto que não está nessa lista que eu acabei de demonstrar, nós vamos clicar na aba Office Desk. Quando a tela está pequenininha, ela fica nessa dupla seta aqui, ok? No botão, vocês vão clicar no botão Explorer. Na aba Local Libraries, vocês vão ver os fabricantes que já estão instalados no computador de vocês. Então, aqui Docol, Roca e Tigre. E vocês conseguem visualizar todas as bibliotecas desses fabricantes. Em Download Libraries, que é a aba ao lado, nós temos aqui todos os fabricantes que a Office Desk possui parceria. Vale ressaltar que não são todos que nós temos, que tem a funcionalidade de cálculo, né, ativada. No caso,
das bibliotecas, por exemplo, Office Desk Hidráulica, Tigre, Docol, todos estão compatíveis, tá? Então, eu vou baixar a Office Desk Hidráulica, por exemplo, que não tinha antes. Então, eu tenho aqui a definição final de esgoto e equipamentos. Eu posso clicar somente em uma, nesse exemplo é de equipamentos, e realizar o download. Ou realizar o download de todas, clicando em Install All. Ok. Após realizar a instalação, é necessário fechar a plataforma e abrir de novo para que a gente consiga utilizar essas bibliotecas. Então, aqui eu vou fechar. Se eu vier aqui na aba Map Hidráulica, eu ainda não tenho aqui o fabricante Office Desk Equipamentos. Tá? Na hora que eu fechar e abrir de novo a plataforma, eu consigo essa utilização. Eu não vou fechar porque senão a gente perde tempo, tá? E eu não vou utilizar essa linha agora. Bom, então, aqui o próximo passo vai ser realizar um banheiro, a parte de água fria, de um banheiro desse projeto aqui. Aqui nós temos o primeiro pavimento e aqui o segundo, terceiro e quarto pavimento, que seria o apartamento tipo, tá? Para iniciar o projeto, eu divido a tela do Model em duas. Então, aqui ela está em planta e aqui ela está em vista isométrica. Lembrem-se sempre de deixar, quando está em vista isométrica, o CS como WCS. Então, aqui a gente tem essa visualização. Como que eu fiz isso? Vocês vão clicar na aba View, Viewport Configuration e utilizar a opção To Vertical. Ou vocês podem utilizar outra divisão, né, que vocês acharem melhor. Eu gosto mais dessa daqui. Tá? Assim que vocês aplicam, né, ela coloca o mesmo padrão, o AutoCAD coloca o mesmo padrão para as duas vistas. Em uma nós vamos deixar em planta, a outra a gente vai deixar na vista isométrica para facilitar o traçado dos desenhos. Então, vou salvar. Então, novamente, aqui nós temos uma vista em planta, a outra em isométrico. Vou selecionar esse banheiro aqui para a gente fazer o nosso projeto hidráulico. Peguei esse mesmo banheiro aqui em isométrico. Ok. Bom, primeiramente, para realizar o projeto, nós vamos fazer as linhas de eixo auxiliares. Essas linhas são elaboradas através do comando Line. Digito L, Enter. Não necessita de ter nenhuma linha especial, nenhum layer especial. Vocês podem utilizar o layer que vocês desejarem. Então, vou começar aqui traçando o centro do eixo do vaso. Vou só mudar meu layer para ele ficar branco. Vou usar esse Offset Visible Layer. Ok. Vou, então, dar um offset de 15 centímetros para a lateral, porque é um vaso com caixa acoplada. Vou fazer aqui o mesmo com o chuveiro, fazer uma linha de centro. Vocês podem perceber que aqui ao lado, na vista isométrica, o que a gente vai mudando em planta vai mudando no isométrico, né? Vai criando lá também. Uma linha central aqui no lavatório. 10 centímetros à direita, que é água fria. Vou colocar 20 centímetros aqui no chuveiro, para fazer o registro de gaveta mais aprumada. Agora eu começo aqui a ligação. Ok. Então, aqui agora eu vou fazer o registro. Vou colocar vou fazer só essa ligação aqui para o lavatório.
Agora vou começar aqui pelo lavatório. 90 centímetros de altura, para a gente ligar aqui, fazer a derivação do chuveiro com o registro. Digito aqui 90. Aí para o registro de gaveta, mais 90 centímetros. Vou fazer um tubinho não, né? Uma linha aqui de 10 centímetros, só para marcar onde vai ficar o registro de gaveta. E vou colocar a altura de ligação para a prumada. Então, vou colocar aqui mais 50 centímetros. Faço a tubulação da prumada aqui. E faço essa ligação. Aqui eu vou posicionar a linha rente, né, a saída do registro. Agora eu vou subir 20 centímetros para colocar o registro de pressão. E agora mais 1 metro para o chuveiro. 10 centímetros para marcar a altura do chuveiro. Agora, nessas linhas que nós criamos aqui, eu vou colocar 10 centímetros abaixo, porque vai passar pelo forro, ok? E vou pegar todas essas linhas aqui, dar um move de menos 10. Pronto. Aí agora aqui, 10. Vou só chegar esse posicionamento mais para cá. Faço uma ligação. Altura de 20 para ligação do vaso sanitário. Conecto aqui a prumada. E aqui 10 centímetros. E agora 60, que é a altura do lavatório. Faço mais 10. Prontinho. Bom, se eu quiser, eu posso colorir essas linhas. Eu vou só ocultar esse texto para ele não ficar atrapalhando. Então, a gente pode colocar um outro layer para essas linhas que nós vamos colocar de água fria soldável, tá? Então, a gente pode selecionar aqui, por exemplo, uma. Porque algumas, na hora de elaborar o projeto, foram como auxiliares, né? As outras não. As outras vão ser transformadas em tubos e conexões. Então, todas essas linhas que eu estou marcando aqui de azul, elas irão se transformar em tubos e conexões. As demais foram só auxiliares. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: eu vou utilizar o comando AutoPipe, que é a tubulação automática, para demonstrar esse recurso para vocês. E nós precisamos de prestar atenção num detalhe. Quando for elaborar um T, esse T tem que ser feito por 3 segmentos de reta. Nesse caso, nós temos aqui um segmento de reta e outro segmento, 2 segmentos fazendo um T. Ao utilizar o comando tubulação automática, eu vou utilizar aqui só para demonstrar e selecionar os tubos, ele não faz o T. Então, como que é a forma correta? Nós vamos dar um break, utilizar o comando break do AutoCAD, partir essa linha para fazer 3 segmentos de reta. Ok? Então, agora vamos utilizar o comando. Primeiro, vamos selecionar o fabricante, a linha e o diâmetro. E depois, tubulação automática. Selecionamos todas as linhas, inclusive as marcações de onde tem registro, onde não tem. Seleciono aqui todas as linhas.
Então, automaticamente, o programa faz todas as conexões. Aqui, nós tivemos aquele probleminha, né, de não fazer, porque era uma linha só. E ela estava partida aqui. Quando uma linha, um segmento de reta, ele foi partido e não tem mudança de direção, ele coloca uma luva automaticamente. Então, isso é até importante para vocês saberem como que o programa se comporta. Então, aqui eu vou só ajustar. Na verdade, eu vou dar um Ctrl C. Um Ctrl Z. E vou realizar esse ajuste aqui. Prontinho. Então, agora, tubulação automática, seleciono tudo. Como essa minha arquitetura é um bloco, eu posso selecioná-lo, tá? Que ele não faz as linhas num bloco, não. Agora é Enter. Ok. Então, agora que ele fez tudo certinho. Tá vendo? Colocou o T, colocou o joelho. Bom, então agora nós vamos colocar os equipamentos para a realização do cálculo. Vou retirar esse excesso de tubulação. Clico no botão Continuar. Clico no joelho. Utilizo a opção Equipamento, Enter. Seleciono Bacia Sanitária de Caixa de Descarga. ESC. Retiro o excesso de tubo. Continuar. Clico no joelho. Equipamento, Enter. Clico no lavatório. Ok. Agora aqui no chuveiro é a mesma coisa. Deleto. Continuar. Equipamento, Enter. Chuveiro. Bom, então agora nós temos que inserir os registros. Vou só aqui salvar. Bom, nós temos aqui a pergunta do Alex, que ele pergunta que o MAP funciona no Civil 3D, e a resposta é que sim, funciona. Bom, então agora vamos dar continuidade. Agora, para a inserção dos registros, nós iremos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou demonstrar uma outra funcionalidade, que é a alteração de diâmetro. Nesse caso aqui no chuveiro, a gente vai alterar para o diâmetro de 20, né, aqui no lavatório, e no vaso sanitário a mesma coisa. Então, para isso, vamos clicar no botão Alterar Diâmetro. Clique em todas as peças que a gente deseja alterar esse diâmetro. Então, vou clicar aqui em tudo. Tem só uma observação antes de alterar o diâmetro. Primeiro a gente tem que alterar o diâmetro, depois inserir o equipamento, tá? Senão ele não insere legal. Então, aqui, ó, eu vou clicar em alterar diâmetro primeiro, depois a gente insere o equipamento, clico aqui em tudo que eu quero alterar. Pronto. A gente pode clicar nas linhas também, não tem problema não. Enter. Agora aqui no prompt vai vir as opções de diâmetros, vou clicar em 20. Ele mostra a quantidade de produtos que foram alterados, foram 23, ok. Então, automaticamente ele altera. Eu vou até mostrar aqui para vocês no comando de visibilidade que ele alterou o diâmetro. Clico aqui em visibilidade, que fica na aba Map Hidráulica. Vou habilitar a opção diâmetro, aplicar, fechar. Então, aqui nós temos diâmetro de 25 e de 20. Foi alterado de forma correta. Tem só uma observação.
que é aonde tem essa transição entre o diâmetro de 25 e de 20, nós temos que refazer esses tubos, porque as buchas de reduções não são colocadas de forma automática. Então, para isso, a gente vai clicar aqui em continuar, C de conexão, eu vou inserir aqui a bucha de 25 para 20, Enter, e agora para conectar a bucha ao que já está existente, vamos utilizar a opção selecionar, L, Enter, e vamos clicar na conexão. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, continuar, conexão, clico aqui na bucha curta, Enter, L, e seleciono a luva ali do outro lado. Então, agora, vou fazer só o mesmo aqui no chuveiro. Continuar, conexão, colocar aqui a bucha curta, L, sim, ok. Bom, então agora para fazer o registro, eu vou retirar os tubos, o T, né, que estavam aqui no lugar do registro, vou fazer isso para o registro de pressão e para o de gaveta. Vamos alterar o fabricante para docol, alterar a linha para docol base e vamos colocar o diâmetro primeiramente 3/4. Clique em inserir, conexão, registro de gaveta. Ele vai pedir uma vista, left, por exemplo, clica, rotaciona com o cursor em posição correta. Vai ficar com o cursor vermelho porque nessa linha da docol básicos, não possuem tubos, por isso fica vermelho, porque o software não consegue fazer tubos com essa linha, tá? Agora eu vou alterar o diâmetro para meia polegada, clico em inserir, conexão, e agora eu vou inserir o registro de pressão. Vou selecionar a vista right, vou selecionar no ponto, e ESC. Agora eu vou alterar o fabricante para Tigre para que a gente consiga realizar os tubos. Selecione a linha água fria soldável, diâmetro de 20 primeiro. Clico em continuar. Vou clicar no registro de pressão, conexão, adaptador, próximo para alterar a bolsa com a rosca, Enter. Com o cursor para baixo verde, vamos selecionar a opção selecionar com L Enter e clica na próxima conexão. Aqui ele fala que não está no eixo XY, né? Está no eixo Z o tubo, a gente só coloca sim e ele fica correto. Ao clicar para cima, o cursor vai pulando, né, para o produto seguinte. Quando ele ficar verde, quer dizer que o sistema está aberto, ou seja, é possível fazer um tubo ou uma conexão. Então, vou clicar aqui na opção conexão, Enter. Vou inserir aqui uma luva com bucha de latão, mas pode ser uma luva só com rosca. Próximo, para alterar. E agora, utilizar a opção novamente selecionar. L, Enter. Clico aqui no joelho. Pronto. Continuar. Clico aqui no registro, conexão, adaptador, próximo para alterar a rosca com a bolsa, para ficar correto. Novamente selecionar L, Enter, e clico aqui no T. Sim, ok. Continuar, clico novamente no registro, L, Enter. Ó, desculpe, registro, conexão, Enter. Adaptador, próximo. E agora selecionar. L, Enter, seleciono o próximo aqui. Bom, então agora nós vamos colocar os equipamentos. Para isso, continuar. Clico aqui no joelho, equipamento, Enter, seleciono a bacia, ESC, continuar. Clico no joelho do lavatório, equipamento, Enter. Clico aqui no lavatório e continuar novamente, clico no joelho, equipamento, Enter,
e chuveiro. Tá? Esses equipamentos eles são muito importantes na hora de realizar o cálculo, mas depois, se vocês quiserem retirar ou ocultar, né, vocês podem. Como que vocês podem fazer isso para a hora da impressão? Porque, às vezes, né, vocês não querem os equipamentos para impressão. Podem vir aqui em Home, na aba Home. Nós vamos aqui criar um layer. Equipamentos. Vou colocar eles até com uma outra cor. Magenta, por exemplo. Fecho. Seleciono aqui todos os equipamentos. E mudo para o layer. E na hora de imprimir é só a gente ocultar, tá? Que fica como se fosse um isométrico convencional. Então, que eu vou habilitar para que a gente dê continuidade. Então, aqui nós temos ele em planta, já temos o projeto em planta e o projeto na vista isométrica, de uma forma bem rápida. Eu vou selecionar, utilizar o comando Copy do AutoCAD, CP, Enter, seleciono um ponto de referência e agora eu vou copiar aqui para o meu pavimento tipo, tá? No pavimento tipo, ele tá ok. Eu vou só fazer para o cálculo, aqui clicar em continuar e colocar um joelhinho aqui que faz aquela conexão com o barrilete. Escolher, rotacionar 180, tá? Só para terminar aqui em conexão. Aqui nós já temos o tubo, né, que vai para o pavimento seguinte. Salvo aqui o projeto. Só um instante, enquanto isso vou verificar se tem alguma pergunta. Sim. Vou aproveitar e já responder algumas perguntas. O Carlínio disse que, quando ao elaborar o projeto, que eu não alterei os joelhos convencionais para o joelho com bucha de latão, que é aquele azul soldável, né? Se tem, aí ele pergunta, tem algum problema nisso ou só interfere no quantitativo? Carlínio, isso só interfere no quantitativo, realmente isso que passou, mas a gente pode alterar. Para alterar, eu vou até demonstrar aqui, vou deletar o equipamento. Vocês podem deletar o joelho convencional, clica em continuar, clica no tubo, aí a gente clica no endpoint da linha auxiliar, seleciona a opção conexão, C, Enter, e agora procura aqui o joelho azul com bucha de latão. Agora nós vamos rotacionar para a posição correta, então aqui escolher, rotacionar 180. Agora vamos selecionar a opção equipamento, Enter. E vamos colocar o chuveiro residencial. Ele vai vir com a cor azul, então a gente pode aqui alterar para a cor dos equipamentos que está magenta. Ok? Então, fica respondido. Vamos à próxima. O Guilherme perguntou se esse vídeo vai estar no YouTube. Vai sim. Nós vamos enviar o link do vídeo. E quem participar mais de 80% com a tela, né, máxima, e prestando atenção, a gente manda também um certificado. O link e o certificado com demais informações vão para o e-mail de vocês no prazo de aproximadamente uma semana, após a data do treinamento. Vamos ver, a gente tem mais algumas dúvidas. Bom, o Alex pergunta, partindo da conexão inserida, mesmo em vermelho, é possível seguir instalando conexões de outro fabricante? Bom, Alex, é necessário que você altere o fabricante para você conseguir fazer essa inserção, tá? Você pode fazer inserções, sei lá, vários registros em seguida. Isso poderia, né? Ou um registro, sei lá, um T-misturador, mais um registro do DOCOL.
que são duas conexões seguidas, né? E são da Docol. Isso você consegue fazer. Mas mudar para Tigre sem alterar o fabricante, isso não é possível. A Lara está perguntando se é possível deixar só alguns diâmetros visíveis. Sim, Lara, é só você configurar os layers, igual eu mostrei aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui os diâmetros de 20. Eu vou criar aqui um novo layer, por exemplo, DN20. Enter. E vou colocá-los na cor branca mesmo, tá? Então, eu venho aqui, seleciono todos que eu quero, né, que fique, inclusive o registro e tudo mais, e ponho aqui no D20. Aí depois a gente utiliza aquelas configurações de visualização próprias do AutoCAD mesmo. Aí eu não quero ele habilitado, então eu venho aqui e apago, tá? Aí você teria que selecionar essa linha auxiliar aqui também. Okay? Porque aí você pode fazer isso sim, tá? Para planta, né, às vezes você não quer que os diâmetros de 20 fiquem na planta geral, isso pode ser realizado. Vamos ver. O Roberto está falando que quando ele baixa a biblioteca, a mesma não vem completa. Ou se vem, não consigo acesso. Bom, Roberto, caminha um e-mail para a gente, suporte@officedesk.com, com um print screen do erro que está dando. Tá? Sempre que vocês enviarem para a gente um e-mail com o suporte, enviem o máximo de informações possíveis, principalmente imagens que auxiliam a gente no rápido suporte. Eu acredito que isso talvez seja algum erro, talvez você já tentou fechar a plataforma, abrir de novo e verificar, porque isso é importante, né? Às vezes não vem tudo porque não baixou tudo. Tá? Então, verifica isso. Tem algumas coisas, por exemplo, eu vou até mostrar aqui para vocês. Igual aqui em Map Hidráulica, nós temos na Docol, aqui para vocês inserirem, ela começa com a linha Docol Base Tech. Tá? Aqui na aba Office Desk, botão Explorer, em Local Libraries, nós temos a linha Acessórios Art. Lá, né, no Insert, na Ribbon, ela começa com o Base Tech. E aqui nós temos mais linhas. Por que acontece isso? Essas linhas são linhas de acessórios, no qual a gente não conecta conexões e tubos. Então, a gente não precisa que ela esteja habilitada no outro botão. Como que a gente faz para inserir esses tipos de produtos? Vocês vão clicar no Explorer, aba Local Libraries, vão selecionar Docol, Cabid aqui, por exemplo. Vou selecionar aqui um cabide, clica sobre ele, né, aguarda ele baixar. E aqui os produtos, quando eles são inseridos, porque eles estão sendo inseridos pela internet. Então, tem que estar conectado à internet para a inserção dos produtos. Isso também é muito importante, talvez pode ser pode ser algum erro que deu. Para você inserir os primeiros produtos, é necessário que vocês estejam conectados à internet. Que ele está pedindo para eu esperar, né, para aguardar. Então, aqui, ele inseriu o produto, tá? É um produto, vou fechar aqui só para mostrar para vocês. Peraí, cadê ele aqui? Em planta, em isométrico. Aqui, ó. Ele é um produto bidimensional. Alguns desses produtos a gente pode transformar ele em 3D através do comando que fica na aba Office Desk, que é alterar vistas entre 2D e 3D. Clica sobre ele, digita Enter, selecione o produto e Enter. Então, o produto fica tridimensional. Tá? Se vocês quiserem só 2D, pode deixar 2D. Se quiser tridimensional, pode utilizar esse comando para transformar em tridimensional. Então, veja se é isso, tá? Se está com acesso ou não à internet do seu computador.
Bom, o Wellington está perguntando se os equipamentos estão com os valores de vazão conforme a norma ou, dependendo do equipamento, é alterada a vazão. Wellington, todos os equipamentos, até os da Docal, estão utilizando a vazão da norma e o peso da norma também. Por isso que eu vou demonstrar daqui a pouco o cálculo. Vocês vão selecionar se o equipamento é utilizado de forma simultânea ou não. Se for de forma simultânea, ele vai utilizar o valor de vazão que está na norma, direto. Se for em forma não simultânea, que normalmente são apartamentos residenciais, ele pega o peso, que é o mesmo peso da norma, 5626, tá? Então, vamos dar aqui continuidade, vocês podem continuar fazendo as perguntas, tá? Eu vou dar continuidade aqui no projeto. Bom, então aqui nós temos o primeiro pavimento e o pavimento tipo. Primeiramente, nós vamos definir os pavimentos através do botão, na aba Map Hidráulica, o botão Níveis. Clica sobre ele. Aqui eu já tinha criado, tá? Eu vou remover, só para mostrar para vocês, vou fechar. Então, assim que vocês clicarem em níveis, vai aparecer assim essa tela, da forma com a qual vocês estão vendo. Vão clicar em adicionar, já vai vir o nível com o nome, com a descrição. A elevação aqui 0, porque é o primeiro piso, é o pavimento 1 e a quantidade de andar 1. Vocês vão clicar, quando ele ficar azul, clica no botão selecionar. Peraí, antes de selecionar o nível, é importante fazer a conexão entre as prumadas. Para isso, eu vou só alterar aqui no primeiro pavimento esse T, porque no primeiro pavimento não tem continuação para baixo, né? Então, vou transformar esse T em um joelho. Opa! Aqui. Então, vou clicar aqui em continuar. Tem que alterar aqui o fabricante para Tigre. Água fria soldável, continuar. Pronto. Então, clico aqui no endpoint. Conexão. Joelho. Escolher rotacionar 90. Ainda não está adequado, rotacionar 180. E vou clicar aqui no ponto. Eu posso também estender esse tubo. Aproveitando, vou responder aqui uma pergunta. Existe alguma perspectiva de inserir no MAP os componentes de termofusão? Seria a linha PPR? Isso, mais completa. Ok, então, Alex, escreva o que você gostaria, que eu vou verificar, tá? Quais são os produtos que você está precisando para essa linha. Eu vou dar uma olhada se realmente eles estão faltando porque não foi implementado, né, ou devido a algum probleminha, ou se realmente é porque a Tigre pediu para a gente não deixar disponível, tá? E se você puder escrever isso para a gente, ok? Que eu te dou um feedback sobre isso. Bom, então agora vamos continuar aqui. Vou só alterar aqui no primeiro pavimento. Vou tirar aqui de novo. T. Aí eu vou clicar, que é uma map hidráulica, continuar. Clica no endpoint. Conexão. Joelho. Escolher rotacionar 90. Rotacionar 180. Clica no endpoint, ok. Então, aqui nós temos o primeiro pavimento e os pavimentos tipos, né? Eu vou tirar esse tubo porque essa conexão vai ficar conectada ao tubo que está lá. Tá? Então, vou deixar aqui só a conexão. Bom, então, para conectar um ao outro, primeiramente eu vou habilitar na visibilidade o comando
a opção Sistema Local, clico em Aplicar, Fechar. Ao fazer isso, vocês vão ver que vão aparecer vários X, Y, Z, né, que são os sistemas locais. E vamos utilizar agora o comando Prumadas. Opção Conectar, C, Enter. No comando vai pedir selecione uma conexão, por isso que nós deixamos uma conexão aqui. Vou clicar no joelho. Acho que é porque eu habilitei aqui a visibilidade antes. Vou desabilitar. Clicar, fechar. Aqui, Prumadas. Conectar. Pronto. Então, primeiro a gente vai desabilitar, tá? Deixar desabilitada a opção de local. Depois a gente habilita, para ele reconhecer o joelho. Seleciono o tubo agora. Agora que eu vou selecionar o tubo. Pronto. Agora, em visibilidade, eu vou habilitar o sistema local. Aplicar, fechar. Aí o programa vai fazer essa linha grande, branca, que está aqui. Essa linha ela pode ser desabilitada, eu só habilitei para vocês visualizarem que ele faz uma conexão virtual, tá? E agora, depois que a gente faz essa conexão virtual, é que nós vamos selecionar os níveis. Então, clica aqui no botão Níveis. Então, aqui, nível 1. Eu vou clicar aqui em Selecionar. Eu seleciono aqui tudo. Enter. Nível 2. Eu vou remover e vou adicionar um outro. Adicionar, ele começa com elevação 0. Então, essa elevação eu vou colocar 2,70, porque é o segundo pavimento. Começa no segundo andar, mas é um pavimento tipo, que se repete 3 vezes. Clico em Selecionar. E vou selecionar aqui todo o meu projeto hidráulico, inclusive essa linha virtual. Enter. Aí aqui, no lado nessa quantidade de entidades, ele demonstra a quantidade de peças que você inseriu. Clique em Fechar. Ok. Agora que eu vou salvar. Bom, então agora eu vou utilizar o comando de cálculo. Na aba Map Hidráulica, clico em Calcular água fria e quente. Clico no joelhinho. No prompt vai pedir digite a pressão de montante da caixa d'água. Essa pressão é o seguinte. Nesse ponto aqui, seria como se fosse o ponto para minha ligação no barrilete. Daqui até a caixa d'água, quanto de pressão eu tenho em metros de coluna d'água, que é MCA. Por exemplo, eu tenho 2 metros ainda de diferença de nível. Então, eu coloco aqui 2. Mas se eu tiver menos, menos. Agora, se por acaso eu tiver um pressurizador, eu posso colocar nesse ponto aqui qual é a pressão que esse meu pressurizador faz. Por exemplo, eu tenho 2 metros de coluna d'água de diferença de nível, mais 4 metros de pressurizador. Então, eu coloco aqui já de uma vez o 6. Tá? Então, vou colocar 2 por enquanto. Z, que é o eixo das alturas, Enter. Vou colocar que não é de uso simultâneo, N, Enter, e OK. Nesse caso aqui, a validação foi com sucesso. O software demonstra quais são os trechos e as pressões encontradas e quais são as estabelecidas por norma. Essa de 5 são normalmente locais, barriletes ou distribuições, que não são pontos finais. E esses locais onde tem 10 são locais que normalmente tem algum equipamento, que é o que a norma pede. Nós podemos exportar isso. Vou clicar em exportar. A gente salva em arquivo CSV, tá? Salvar, OK, fechar. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fica esse relatório.
Ao dar um duplo clique no relatório, ele se apresenta dessa maneira, abre um Excel, né, um arquivo de Excel. Nós podemos alterar essa visualização da forma que for melhor. A gente pode aumentar células, tá? Podemos fazer da forma que ficar melhor, colorir, né? Por aí vai. Tá? Alterar estilo de texto, qualquer alteração que vocês desejarem. Bom, então agora eu vou mostrar um pouco mais sobre os recursos de visibilidade e depois eu vou mostrar a utilização do comando de caixa d'água. Só vou ticar aqui da minha lista que já foi feito. Bom, então agora vamos para as visualizações, tá? Só verificar se tem alguma questão. O André tá perguntando se a perda de carga no barrilete não deveria ser considerada na hora de digitar a pressão acima da conexão. Sim, você vai colocar a pressão disponível, né? Na verdade, não só a diferença de nível. O que é o ideal, André, é que a gente faça toda a tubulação até no barrilete. Aqui eu tenho até um exemplo, né, de um barrilete. Então, aqui eu vou até fazer esse exemplo aqui. Tá? Utilizei esse registro só para marcar o ponto. Então, aqui a gente pode utilizar até chegar aqui na caixa d'água. Chegando aqui na caixa d'água, a gente coloca, por exemplo, os 2 metros, né? Mais um pouco. Deleta. Aqui eu vou colocar um trechinho. Tá. Então, aqui no barrilete é até melhor, né, para fazer o comando de cálculo. Então, aqui eu clico em tubulação automática, seleciono o trecho. Aqui e pronto. Aí que é o mesmo procedimento, tá? A gente, por exemplo, que já tem conexão, então não vou usar essa conexão, vou colocar só o tubo. E aqui eu coloquei diâmetro de 60, então vou colocar aqui continuar, conexão, e vou colocar as buchas de redução aqui. Então, 60 para 32, 60 para 25. Pronto. Aqui a gente pode até abaixar ela um pouquinho, que ela ficou muito para dentro, tá? Mas fica a critério de vocês. E agora aqui a gente utiliza o comando prumadas, conectar, selecionar a conexão. Então, vou clicar aqui aqui a gente vai desabilitar a visualização do sistema local, aplicar, fechar. Então, aqui prumada, conectar, eu clico aqui no agora seleciono o tubo, né, que ele já selecionou a conexão. E vou selecionar esse tubo de cá. Ó, eu coloquei a opção aqui errada. Prumada, conectar. Ele não está querendo pegar. Deixa eu refazer aqui, continuar. Conexão.
Ok, prumada, conectar. Agora o tubo. Clico no tubo, pronto. Então, agora visibilidade, eu vou habilitar o sistema local, aplicar, fechar. Aí ele faz. Agora, nós temos que fazer a ligação entre, colocar o nível, né? Para isso, nós vamos selecionar o botão aqui, níveis, adicionar um nível. Esse aqui vai ser o nível 4, né? O piso dele é o nível 4. 1, 2, nível 5. E a elevação vai ser 10.8. Selecionar. Eu seleciono tudo aqui, inclusive a linha virtual. Ok. Fechar. Pronto, vou só salvar aqui. Agora eu vou só tirar esse tubinho, que tem que ter uma conexão na ponta. Clicou em calcular água fria e água quente. Agora que eu posso considerar 0, né? Z. Não. Pronto. Então, todos os trechos aqui foram calculados com sucesso. Tá? Que pode ser exportado também. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ok. Então, aqui. Respondido. Beleza. Então, agora, vou mostrar sobre as visualizações. Na aba Map Hidráulica, em visibilidade, aí eu vou desabilitar o sistema local para mostrar os demais. A gente tem a opção de habilitar o diâmetro. Temos também as setas de sentido de fluxo, que ficam em réguas, habilitando a opção réguas e preencher 2D. Então, vou clicar aqui em aplicar, fechar. Vocês podem perceber que a seta de sentido de fluxo está ao contrário do fluxo. A gente tem um recurso para alterar isso, que é esse reverter direção. Só selecionar todos os tubos, né, que a gente deseja reverter essa direção e Enter. E todas elas foram invertidas, tá? Isso vale também para a parte de isométrico. A gente, aqui tem o texto do diâmetro, vocês podem ver que está pequenininho, tem como realizar essa alteração. Em visibilidade, novamente, nós temos aqui na opção diâmetro, um layer, que pode ser alterado. Eu vou alterar para o layer, por exemplo, P03 texto. E eu vou mudar o estilo de texto, que está no Office Visible Text, e vou colocar Romans. Aplicar, fechar. Eu vou só habilitar aqui para tornar visível o texto P03 texto, né, que a gente tinha desabilitado. Então, agora ele está habilitado. A gente pode posicionar num local mais adequado esse texto, tá? Então, a gente pode posicioná-lo aqui. Ok. Além desse texto, nós temos a legenda. Tá?
A legenda para isométricos, eu recomendo que a gente faça o seguinte. Na vista isométrica, utilize o UCS View. Aqui não ficou legal não, peraí. O UCS Enter View. Aqui, o cubo de visualizações vai ficar na vista top. Vamos selecionar o isométrico, Ctrl C. Na vista que está em planta, Ctrl V. E cola. Tá, vai ficar igualzinho esse que está aqui. Esse aqui, ele é a mesma coisa, só que eu coloquei a planta menorzinha como um isométrico normal, tá? Para fazer as legendas, nós necessitamos de tirar uma lista de materiais. Essa lista fica na aba Office Desk, quantitativo. Quem tem o mapa hidráulica consegue fazer essa configuração de legenda. Como que ela é feita? Então, eu vou remover essa aqui. Vou adicionar uma nova. Então, a gente clica em adicionar. Sempre utiliza a opção atualização automática. Isso significa que se você deletar algum produto, ele vai deletar da sua lista. Na hora de adicionar, se aqui se em próximo, né, na seleção tiver todos, ele adiciona também. Se não tiver, ele não adiciona não. Deixe essa opção visível. Na etiqueta, a gente pode colocar nenhum ou círculo. Vou mostrar o que é essa etiqueta. Selecione a opção item e ponham aqui. Próximo. Vou colocar itens selecionados. Nessa opção, ele só atualiza se por acaso você deletar, tá? Enter. Próximo. Aqui eu vou retirar as características como grupo, código, acabamento, guide, dados estendidos, estado. Fator de quantidade vou deixar e retirar típico. Essa nota precisa deixar, tá? Que é o número que vai estar na sua legenda. Clique em próximo. Vou colocar para agrupar como descrição e para colocar a descrição crescente. Vou alterar o nome para legenda 2. Finalizar. Clico nela. Posicionar. Então, a gente pode posicionar essa legenda aqui ao lado. Fecho. Ok. Em visibilidade, eu vou colocar as notinhas da legenda, né, para se tornarem visíveis. Então, em visibilidade, vou desabilitar aqui o preencher 2D, réguas, para não ficar com muita informação, e vou habilitar a opção notas. Aplicar, fechar. Então, elas ficam assim, então, bem pequenininhas, né? Eu posso alterar esse estilo. Então, em visibilidade, eu vou alterar a cor P. Não é aqui, não. Aqui em notas, eu vou colocar o P03 texto e vou utilizar o estilo Romans. Aplicar, fechar. E agora, eles ficaram assim. A gente pode diminuir, tá, o tamanho do texto. Ficou muito grande. Através do Style, mudando, né, o tamanho do texto no Style. O Style é aquele comando... é o comando normal do AutoCAD. Para a definição de estilo de texto. Então, vou clicar em Romans, que foi o estilo atribuído. E vou alterar o tamanho da letra de 10 para, por exemplo, 5. Clico em aplicar, close, e automaticamente ele já altera aqui no meu desenho. Tá? Para a gente deixar essa apresentação melhor, a gente pode aproximar através do grip point do local desejado. Tá? Que a gente melhora essa visualização aqui. Ok? Bom. E a legenda tá aqui. Essa legenda, vocês podem também alterar de acordo com as propriedades dela, né? De tabela do AutoCAD. Então aqui nós temos aqui na propriedade de tabela, os
estilo da tabela, tá? Tudo isso a gente pode alterar. Se a gente clicar nesse A aqui na coluna, nós temos aqui em texto o tamanho do texto. Então, a gente pode alterar, por exemplo, para 5, né? E aumenta toda a coluna. Então, a gente pode selecionar várias colunas aqui e ir alterando esse conteúdo. Nesse caso, essa de cá, ela não permite alterar texto porque não tem texto. Então, ela acaba ocultando essa parte de texto. Então, aqui eu vou colocar 5, Enter, e altera tudo. Tá? A gente pode fazer todas essas... Alterar layer, tudo mais, né? Tem essa opção aqui também de esticar a tabela, por aí vai. Bom, e agora, só verificar se tem mais alguma dúvida. O Carlinho está perguntando como diminuir o tamanho da seta de sentido de fluxo. Eu não sei, Carlinho, se por um acaso ela diminui com o tamanho que está setado. Vou até verificar agora. Tá, eu já te dou um retorno. Vamos lá. Então, aqui tem o estilo de texto. Vamos colocar Romans. A cor dela sempre é vermelho. Clicar. E preencher 2D. Ela não tá... Deixa eu ver se ela vai alterar. Se eu colocar... O Wellington está perguntando sobre hidrômetro. Por enquanto, nós não temos hidrômetro na biblioteca. A gente ainda não tem parceria, né, com um fabricante de hidrômetro, mas estamos buscando deixar isso disponível, o hidrômetro, né, e outras bibliotecas. Mas, por enquanto, nós não temos previsão, tá? O Roberto está perguntando do dimensionamento da caixa d'água, ainda não foi feito, eu vou realizar agora. Tá, para a gente finalizar o treinamento, que já está na hora. Então, vamos lá. Para dimensionar a caixa d'água, nós vamos clicar em Map hidráulica, caixa d'água. Vai abrir essa primeira janela, cálculo de caixa d'água, no qual vão aparecer aqui indireta sem bomba, indireta com bomba ou direta. Vou utilizar a indireta com bomba, que é com reservatório inferior e superior, que é a mais completa. As outras seguem mais ou menos esse padrão, tá? Clique em próximo, escolha do modelo de cálculo manual ou através da natureza do local. Quando é na natureza do local, nós temos algumas bibliografias com alguns parâmetros, tá? Então, por exemplo, prédio de apartamentos. A quantidade de quartos por apartamento, 2. Quantidade de quartos de empregada, 0. Quantidade de apartamentos por andar, 4. Quantidade de andares existentes no prédio, 10. Então, ele coloca um cálculo de litros por dia, né, caso a gente até queira uma estimativa. Mas se você tiver exatamente o seu consumo, então a gente calcula população, por exemplo, 50 pessoas, e um consumo diário de 200 litros. E ele calcula isso. Esses cálculos, apesar de simples, né, eles já vêm no relatório, então isso facilita muito na hora de fazer um memorial descritivo do projeto. Clique em próximo. Aqui tem um percentual do armazenamento. Qual é o percentual que vai ser no reservatório inferior e superior? A gente pode alterar aqui, por exemplo, 50-50. Tá? O convencional é deixar 60-40. Depois a gente passa para o tempo de reserva. Esse tempo de reserva para água potável, a norma pede que seja no mínimo 1 dia. Nós podemos colocar alguma margem de segurança, por exemplo, 1,25, né, 25% de segurança. Aqui ele pede sobre a reserva de incêndio. Pergunta se existe. Se existe reserva de incêndio,
será em reservatório independente? Se caso for, a gente marca. Se não for, quantos litros estarão nesse reservatório? Nesse caso, eu vou deixar marcado, clique em próximo. E agora vem o memorial com todo o cálculo que foi colocado, tá? Quando a população foi no cálculo manual, a gente coloca aqui, né, a fórmula, quantos litros por dia, o reservatório, e colocamos também até algumas observações sobre a velocidade máxima do fluxo, que está na norma 5626. A gente pode posicionar esse relatório ou exportar. Então, vou exportar. Ok. Finalizar. Aqui tá pequenininha a letra, tá? A gente pode dar um scale, por exemplo, de 10 e aumentar essa letra, tá? E aqui vem tudo que está no relatório. Ok? Bom, o André está perguntando se tem como fazer o dimensionamento para prédio residencial ou comercial. Tem sim, André. Eu vou colocar aqui novamente na caixa d'água. Cálculo de caixa d'água. Por exemplo, aqui o indireto com bomba, próximo. A natureza do local. Aqui em natureza nós temos alojamento, escolas, hospitais, quartel, restaurantes, né, que seria uma coisa mais comercial, ambulatório, creche, fábrica. Esses restaurante, por exemplo, pede a quantidade de refeições diárias. Sei lá, vou colocar aqui 1000. Tá? Então, ele calcula, através das bibliografias que já consagradas, a gente tem uma tabelinha interna que a gente pede alguma referência, no caso aqui do restaurante foram as refeições diárias, e aqui calcula a quantidade de litros que o seu reservatório precisa. No caso de lavanderia, o peso de roupas secas lavadas diariamente. Então, tudo isso é de acordo com as bibliografias já consagradas. Em piscina domiciliar, pergunta qual a área da piscina, tá? Que tem um consumo, né, devido à evaporação que tem das piscinas. Então, tudo isso, todas essas opções tem aqui. E tem a opção de você colocar manualmente, que aí você coloca o consumo e a população que você quer. Bom, então, eu vou encerrar o treinamento por hoje, tá? Hoje a gente apresentou, né, os comandos de cálculo de... Bom, vou começar, né, desde o início pela ordem dos utilizados. Os comandos de baixar novas bibliotecas, né, como que a gente baixa novas bibliotecas e utiliza, faz a utilização delas. Depois, a inserção dos produtos, a utilização do comando de tubulação automática, o comando de alterar o diâmetro. Utilizamos também o comando de cálculo de água fria, né, montando um banheiro completo, né, de um pavimento, de um prédio residencial com mais de um pavimento, fazendo o barrilete, e depois a gente dimensionou a caixa d'água. Tá? Mostrei para vocês também a inserção de produtos auxiliares através da barra Office Desk, botão Explorer, e o comando de visibilidade também, que eu mostrei um pouquinho para vocês, juntamente com a parte também de legendas e de quantitativo. Tá? Nos próximos treinamentos eu vou estar mostrando outras características do software, que não dá para a gente mostrar tudo em um treinamento só. Então, se vocês puderem participar dos próximos, a gente vai estar aqui para demonstrar para vocês os outros comandos. Gostaria de agradecer pela presença de todos. Obrigada e boa tarde.